Dizem que há coisas no interior do Piauí que nunca deveriam ser descobertas. Eu, que sempre fui curioso por histórias estranhas, acabei me envolvendo num dos casos mais assustadores da minha vida. Tudo começou quando fui visitar a cidadezinha de Nazaré do Piauí, um lugar pequeno escondido entre serras e matas, onde o tempo parece ter parado. Lá, todo mundo conhece a história do Sítio dos Ferreiras. Um lugar que, até hoje, ninguém se atreve a passar depois que o sol se põe. Os moradores falam em sussurros sobre uma mulher chamada Quitéria. Dizem que ela era parteira, benzedeira, curava quebranto, olhado e fazia simpatias para o amor. Mas, por trás dos panos, também mexia com magia negra. A história começou a se espalhar quando, certa vez, um fazendeiro da região chamado Seu Damião brigou com Quitéria. Ele acusava a mulher de ter enfeitiçado sua família depois que se recusou a pagar por um trabalho que ela fez para salvar a plantação dele. A partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda dele. Gado que amanhecia morto sem nenhuma explicação, galinhas sem cabeça espalhadas pelo terreiro e até crianças que acordavam gritando de pesadelos, dizendo que uma mulher de vestido preto e olhos vermelhos vinha puxar seus pés durante a noite. O clima na cidade ficou pesado. Ninguém queria mais passar perto do sítio onde Quitéria morava. Mas a coisa não parou por aí. Numa noite sem lua, Seu Damião foi encontrado morto, deitado na sala da própria casa, com o corpo todo retorcido, como se algo tivesse quebrado todos os ossos dele, sem deixar nenhum sinal externo. O rosto, congelado numa expressão de puro pavor, os olhos arregalados e a boca aberta como se tivesse dado um grito que nunca saiu. Depois da morte dele, quem podia, vendeu suas terras e foi embora. O sítio ficou abandonado, tomado pelo mato. Só que quem ficou garante que Quitéria nunca foi embora. Dizem que ela ainda anda por lá ou que alguma coisa ficou no lugar dela. Tem gente que fala em vozes na madrugada, outras juram ter visto sombras atravessando o terreiro do sítio. O mais estranho é que, mesmo tantos anos depois, toda vez que alguém tenta limpar o terreno ou reformar a velha casa, alguma tragédia acontece. Gente que some, acidente inexplicável, doença repentina. É como se aquele lugar tivesse sido selado por algo que não aceita ser perturbado. Eu mesmo só fui descobrir o quanto essa história era real quando aceitei um convite de um amigo que trabalha como jornalista na região. Ele disse que uma família nova, sem saber da fama do lugar, tinha comprado parte do antigo sítio e começado a construir uma casa ali. E que, desde então, coisas estranhas estavam acontecendo. Nos reunimos para visitar o lugar e tentar entender se era só superstição ou se tinha algo além disso. E vou te falar, eu nunca deveria ter aceitado esse convite. O que encontrei lá mudou para sempre minha forma de olhar para o mundo. A viagem até o sítio já foi estranha. O caminho parecia mais longo do que deveria. A estrada de terra, cheia de buracos, parecia nunca acabar. O GPS do carro simplesmente parou de funcionar no meio do trajeto. E por mais que tentássemos, não conseguíamos pegar sinal de celular. Parecia que o lugar se escondia do mundo. Quando finalmente chegamos, já era fim de tarde. O céu estava pesado, nublado, e um vento estranho soprava entre as árvores. A casa da nova família estava quase pronta, mas eles não estavam lá. Só encontramos o mestre de obras, um homem chamado Seu Raimundo, que nos recebeu de cara fechada. Vocês não deviam estar aqui, foi a primeira coisa que ele disse. Perguntamos por quê e ele respondeu, porque tem coisa aqui que não gosta de visita. E quando chega a noite, aí é que o bicho pega. E antes que pudéssemos insistir, um barulho vindo dos fundos da casa fez todo mundo se calar. Era como se alguém tivesse arrastando correntes no meio do mato. Seu Raimundo empalideceu na hora, pegou o terço do bolso, fez o sinal da cruz e disse: "Se querem ficar, fiquem, mas eu vou embora antes que escureça." Ele largou tudo, subiu na moto e sumiu estrada afora. Ficamos ali olhando uns para os outros, meio sem saber se seguíamos ou desistíamos. Foi então que percebemos que, mesmo sem sol, nossa sombra não estava mais no chão. Olhei para baixo e nada, nenhuma sombra. Nem minha, nem do meu amigo, nem do carro. E meu amigo
É aí que tudo realmente começou. Depois daquele arrepio estranho ao perceber que nossas sombras haviam sumido, meu amigo Marcelo, que até então mantinha o controle da situação, ficou pálido. Tentamos racionalizar, dizendo que era algum fenômeno natural, uma ilusão de ótica, mas no fundo sabíamos que não era. Decidimos gravar tudo. Marcelo ligou a câmera enquanto eu pegava uma lanterna. Começamos a caminhar em direção ao fundo do terreno, onde o som de correntes arrastando parecia ter vindo. O vento ficou mais forte e a cada passo o ar parecia mais pesado, como se algo apertasse nosso peito. Chegamos até uma velha mangueira que ficava no meio do quintal. Ao redor dela, o mato estava completamente amassado, como se algo muito pesado tivesse circulado por ali. No tronco da árvore, símbolos estranhos estavam riscados. Eram círculos, cruzes invertidas e palavras que não conseguimos entender. De repente, um cheiro forte de enxofre tomou conta do lugar. Era tão forte que fazia arder o nariz e os olhos. Foi nesse momento que ouvimos um sussurro vindo do mato, bem próximo. Não dava para entender o que dizia, mas era uma voz fina, quase infantil, repetindo algo sem parar. Marcelo apontou a lanterna na direção do som, e foi quando vimos uma boneca. Mas não era uma boneca comum. Ela estava pendurada numa árvore, feita de pano velho, palha e com olhos costurados. No peito havia um pedaço de papel amarelado com algo escrito em vermelho, que parecia sangue. Quando nos aproximamos, a lanterna piscou e apagou. Tentamos ligar de novo, sem sucesso. Marcelo, tremendo, tentou pegar o celular para gravar, mas o aparelho também não ligava. Nesse exato momento, ouvimos passos vindo de trás. Viramos rápido, mas não havia ninguém. Pelo menos, ninguém visível. De repente, um estalo seco, como de um galho quebrando, ecoou pelo terreno. E logo em seguida, um grito. Não era um grito humano, era algo gutural, rouco, vindo de dentro da mata. Parecia um lamento, uma dor antiga que nunca foi embora. Sem pensar, decidimos voltar para perto do carro. Mas quando olhamos na direção de onde tínhamos vindo, o caminho simplesmente não estava mais lá. A mata parecia ter se fechado. Árvores que não estavam antes agora bloqueavam a trilha. O desespero bateu. Marcelo começou a gritar, chamando por ajuda, mas sua voz parecia não passar dali. Era como se o som simplesmente fosse absorvido pelo ambiente. E pior, os sussurros aumentaram. Agora vinham de todos os lados, dezenas de vozes falando juntas, numa língua que nunca ouvimos antes. Foi quando eu lembrei do que seu Raimundo tinha dito. Tirei um terço do bolso, que minha avó me deu anos atrás, e comecei a rezar. Não sou homem, muito religioso, mas naquela hora qualquer ajuda era bem-vinda. Enquanto eu rezava, algo se moveu na nossa frente. Uma figura começou a se formar no meio da mata. Primeiro, era só uma sombra. Depois, aos poucos, ganhou forma. Era uma mulher. Magra, alta, de cabelos longos e desgrenhados. Vestia algo que parecia um vestido rasgado, preto, sujo. E os olhos... Meu Deus! Os olhos dela brilhavam num vermelho intenso. Ela não andava. Deslizava sobre o chão. E enquanto se aproximava, os sussurros aumentavam, se tornando quase ensurdecedores. A cada metro que ela chegava mais perto, o ar ficava mais pesado, mais frio. Eu mal conseguia respirar. De repente, ela parou. Ficou ali, olhando para a gente. E, num sussurro que parecia ter sido soprado direto no nosso ouvido, disse: "Aqui. Vocês não são bem-vindos." E antes que pudéssemos reagir, tudo ficou escuro. Não sei se desmaiei ou se apaguei por outra coisa. Quando acordei, estava dentro do carro, com Marcelo no banco do passageiro também acordando. A estrada estava na nossa frente, como se nunca tivéssemos saído dali. Mas o relógio do carro marcava 4 horas depois do horário que lembrávamos. Sem dizer uma palavra, liguei o carro e fomos embora daquele lugar. Só que, quando chegamos na cidade, descobrimos que nossa história estava longe de terminar. A maldição daquele lugar tinha vindo junto com a gente.
Depois daquele retorno estranho para a cidade, achamos que tudo tinha ficado para trás. Só que, na manhã seguinte, Marcelo me ligou desesperado. Disse que tinha acordado com marcas no corpo. Eram arranhões fundos nas costas, como se alguém tivesse passado unhas afiadas durante a noite. Fui até a casa dele. E era verdade. 4 marcas paralelas, descendo do ombro até a cintura. E não parava por aí. As luzes da casa piscavam sozinhas. Objetos caíam. E um cheiro estranho de coisa queimada impregnava o ar. Tentamos achar uma explicação lógica, mas, no fundo, sabíamos que aquilo tinha a ver com o que vivemos no sítio. Procuramos então a ajuda de uma senhora muito conhecida na cidade, Dona Lourdes, uma rezadeira antiga. Quando ela nos atendeu, a primeira coisa que disse foi: "Vocês trouxeram coisa ruim grudada em vocês." Dona Lourdes nos fez entrar e começou uma reza forte, com um defumador, ervas e orações que eu nunca tinha ouvido. Enquanto ela rezava, o ambiente foi ficando pesado. O cheiro de queimado aumentou e, de repente, um dos quadros da parede caiu, quebrando o vidro. Ela parou, olhou para a gente e falou: "Não é só encosto, é trabalho feito, trabalho pesado. E não foi feito para vocês, não. Foi feito para qualquer um que ousasse mexer com aquele lugar." A senhora então contou que, décadas atrás, Dona Quitéria fez um pacto para nunca ser esquecida. E para isso entregou algo, né? Ou alguém. Disse que desde então o sítio ficou amaldiçoado, e qualquer um que entrasse sem permissão passava a ser alvo das entidades que protegiam aquele pacto. Perguntamos o que poderíamos fazer, e ela respondeu: "Vocês precisam desfazer o que foi selado, mas isso tem preço." Marcelo, nervoso, perguntou qual era esse preço. E ela respondeu com a voz firme: "Coragem, porque vocês vão ter que voltar lá e enfrentar o que foi deixado." Na mesma hora, um arrepio tomou conta de mim. Voltar para aquele lugar, depois do que vimos, era loucura. Mas Dona Lourdes explicou que, enquanto não fizéssemos isso, as coisas iam piorar. E não só para nós, nossas famílias também poderiam ser afetadas. Ela então preparou um kit de proteção, um saco com sal grosso, uma vela preta e uma branca, ramos de arruda e guiné e um pedaço de madeira entalhada com símbolos que ela mesma fez. As velas vocês acendem quando chegarem lá, o sal vocês jogam em volta do terreno, e esse pedaço de madeira vocês vão enterrar no pé da mangueira, onde tudo começou. Isso vai selar o portal que foi aberto. Marcelo tremia. Eu confesso, quase desisti, mas a cada segundo que passava, as coisas na casa dele pioravam. Portas batiam sozinhas, as lâmpadas estouravam e até a água do filtro ficava preta, como se tivesse sido misturada com carvão. Então respiramos fundo e decidimos, íamos voltar. Marcamos para ir no dia seguinte, antes do pôr do sol, como Dona Lourdes recomendou. E ela ainda avisou: "Se não fizerem até escurecer, não façam mais, porque à noite nem Deus entra naquele lugar." A viagem parecia ainda mais longa dessa vez. O caminho estava mais fechado, mais escuro, como se a própria natureza quisesse impedir nossa passagem. Chegamos no terreno quando o sol começava a descer no horizonte. O silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem vento, nada. Descemos do carro, preparamos tudo como Dona Lourdes ensinou e começamos a espalhar o sal em volta do terreno. Foi aí que ouvimos passos, muitos passos, mas não víamos ninguém. Olhei para trás e, no meio do mato, vi olhos. Vários pares de olhos vermelhos, brilhando no escuro, nos observando. Marcelo quase deixou o saco de sal cair. Gritei para ele: "Continua, não para!" E seguimos jogando o sal, formando um círculo em volta do terreno. Quando estávamos quase terminando, um grito, não, um urro, rasgou o silêncio. E dali em diante, as coisas saíram completamente do controle. O urro parecia ter saído do próprio inferno. Era grave, longo e fazia o peito vibrar. Assim que ele ecoou, as árvores ao nosso redor começaram a se mexer, embora não houvesse vento. Galhos estalavam, folhas balançavam, e parecia que algo enorme se movia entre elas. Marcelo quase não conseguia jogar o restante do sal,
Suas mãos tremiam tanto que o saco balançava descontrolado. Eu, segurando firme o pedaço de madeira que Dona Lourdes nos deu, sentia o suor frio escorrer pelas costas. De repente, o chão começou a tremer. Pequenos tremores, como se algo estivesse cavando por baixo de nós. Então, do meio da mangueira, onde estavam os símbolos estranhos, uma rachadura abriu no solo. De lá, subiu uma fumaça escura, densa, com cheiro de enxofre e carne podre. No meio dessa fumaça, uma figura começou a se formar. Não era exatamente uma pessoa. Era mais como uma sombra, grande, com chifres, curvos e olhos vermelhos que pareciam brasas acesas. A coisa se contorcia, como se estivesse presa tentando se libertar. A voz que saiu dali não foi falada. Ela entrou direto na nossa cabeça. Vocês não têm direito. Isso não é de vocês. Vão embora. Ou fiquem para sempre. As palavras eram tão pesadas que fizeram meus ouvidos zumbirem e Marcelo caiu de joelhos, segurando a cabeça. Gritei para ele reagir. Peguei o pedaço de madeira, corri até a mangueira e comecei a cavar, como Dona Lourdes mandou. As mãos tremiam. A terra parecia mais dura que concreto, mas eu não podia parar. Cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto eu cavava, a coisa ficava mais agitada. A fumaça girava em volta de mim, tentando me sufocar. Vozes gritavam, sussurros misturados com lamentos, alguns em português, outros numa língua que eu nunca ouvi. Finalmente, encontrei um ponto onde consegui abrir espaço e enterrei o pedaço de madeira com os símbolos. No mesmo instante, as velas que tínhamos acendido na beirada do terreno começaram a queimar mais forte, com uma chama azul quase sobrenatural. O chão tremeu mais forte, a rachadura se fechou de repente e a fumaça foi sugada para dentro da terra. O urro sumiu, substituído por um silêncio absoluto. Mas não era um silêncio normal. Era como se o som tivesse sido arrancado do mundo. Nem grilo, nem vento, nem nada. Marcelo levantou cambaleando e juntos começamos a completar o círculo de sal. Quando colocamos o último punhado, um estalo seco ecoou, como se algo invisível tivesse se partido. Nesse momento, sentimos um alívio estranho. O peso no peito sumiu, o ar ficou mais leve. Mas quando olhamos para trás, a casa da família que estava construindo ali simplesmente não estava mais. Onde antes havia paredes, tijolos, cimento, não restava nada. Só mato, como se nunca tivesse existido construção nenhuma. O mais assustador foi perceber que, no centro do terreno, bem no pé da mangueira, havia agora uma cruz de madeira velha, torta, que não estava ali antes, e nela um nome esculpido à faca. Quitéria. Não falamos mais nada. Corremos para o carro e saímos dali o mais rápido que podíamos. Quando voltamos para a cidade, Dona Lourdes nos esperava na porta. Ela olhou para a gente, sorriu e disse: "Vocês fizeram o que precisava ser feito. Mas lembrem-se, certas portas nunca se fecham por completo." Naquela noite, dormi como não fazia há dias. Mas no fundo, eu sabia que essa história ainda não tinha acabado. E eu estava certo, porque uma semana depois Marcelo me ligou. E o que ele contou foi ainda mais assustador. Uma semana se passou desde aquele dia no sítio. Achei que tudo tinha acabado, que o que fizemos tinha resolvido. Só que, quando vi o nome do Marcelo no visor do celular às 3 da manhã, eu já sabia que vinha problema. Atendi e ele, com a voz trêmula, só disse: "Cara, ela tá aqui." Na hora gelei. Perguntei onde ele estava, se estava seguro, e ele respondeu: "Na minha casa. Mas ela tá aqui." Ouvi um barulho estranho do outro lado da linha, como uma porta batendo, e a ligação caiu. Saí de casa feito um louco, peguei o carro e fui direto para a casa dele. Quando cheguei, encontrei Marcelo sentado na calçada, pálido, suando frio, segurando uma garrafa de água benta e tremendo como vara verde. Ele me olhou e disse: "Eu vi ela, a mesma mulher, aquela sombra, estava dentro do meu quarto. Eu acordei com ela me olhando. Não sei como, mas ela está aqui." Tentamos entrar, mas assim que colocamos o pé dentro da casa, uma ventania absurda se formou, como se algo quisesse nos expulsar dali. As portas batiam,
As luzes piscavam e um cheiro forte de podre tomou conta. E então, no corredor, vimos uma sombra alta, com olhos vermelhos, parada, nos encarando. Ela não se movia, só ficava lá, olhando, como se soubesse que não podíamos fazer nada. Marcelo começou a rezar, mas sua voz falhava. Eu, tremendo, puxei o terço do bolso e fiz o mesmo. Mas a cada palavra que dizíamos, a sombra parecia crescer como se estivesse ficando mais forte. De repente, ouvimos um estalo alto. O espelho da sala se quebrou sozinho e os cacos voaram na nossa direção. Nos abaixamos e, quando levantamos, a sombra tinha sumido. Mas no lugar onde ela estava, havia uma marca no chão. Um círculo queimado com símbolos estranhos, iguais aos que vimos no sítio. Percebemos que aquilo não ia acabar. Tão fácil. Então, sem pensar duas vezes, corremos até o carro e fomos direto para a casa de Dona Lourdes. Quando chegamos, ela já estava na porta, como se soubesse que iríamos. Ela nos olhou, respirou fundo e disse: "Eu avisei. Aquele tipo de coisa não se desfaz assim. O que vocês enfrentaram lá não era só uma entidade, era algo muito mais antigo, algo que foi acordado e agora não quer mais dormir." Dona Lourdes nos levou para dentro e explicou que existiam pactos tão antigos e tão fortes que nem mesmo quem fez estava mais vivo para desfazer. E que, nesses casos, a única forma de romper completamente era encontrar a origem. O objeto, o item, o ponto de ancoragem daquela maldição. Ela então perguntou: "Vocês lembram de ter visto alguma coisa lá que parecia diferente? Algo que não combinava com o lugar?" Olhamos um para o outro e, na mesma hora, pensamos na boneca. "Aquela boneca pendurada na árvore", Dona Lourdes confirmou. Disse que provavelmente aquilo era o elo, um objeto preparado para ser o canal da entidade no nosso mundo. E que, enquanto aquilo existisse, a coisa teria passagem livre. Ela preparou mais um ritual, dessa vez mais forte, mais pesado. Usou velas pretas, uma faca de aço, terra de cemitério e até sangue de galinha. O cheiro era insuportável e o clima ficou tão pesado que parecia que o ar ia desabar sobre a... "Gente", ela disse, "vocês vão voltar, vão achar aquela boneca. E quando acharem, precisam destruir. Mas não é só queimar, não. Tem que queimar, quebrar e enterrar os restos num lugar sagrado. Se não fizerem isso, ela volta. E da próxima vez, não vai ser só com vocês." Marcelo quase desmaiou. Eu, confesso, quase desisti. Mas sabíamos que não tínhamos escolha. Ou era isso, ou aquela coisa ia continuar nos perseguindo. E talvez começasse a ir atrás de quem a gente ama. Na manhã seguinte, nos preparamos. Com sal, crucifixos, água benta, faca e muita coragem, ou loucura. E voltamos, mais uma vez, para o lugar onde tudo começou. O caminho de volta parecia ainda mais sinistro. As árvores pareciam fechar a estrada, como se quisessem impedir nossa passagem. O céu, que amanheceu limpo, ficou nublado de repente. E a cada quilômetro, a sensação de que não estávamos sozinhos só aumentava. Chegamos na entrada do sítio, e o mato parecia mais alto, mais fechado. Descemos do carro com tudo preparado: sal grosso, água benta, crucifixos e a faca de aço que Dona Lourdes nos deu. E fomos direto para a mangueira onde tínhamos visto a boneca. Quando chegamos lá, o cenário tinha mudado. A árvore estava cheia de panos amarrados, fitas pretas e vermelhas, galhos secos trançados, como se alguém tivesse reforçado o trabalho. E, pendurada bem no meio, lá estava ela, a boneca. Mas ela não estava como antes. Agora, os olhos estavam abertos, arregalados, e parecia que acompanhavam cada movimento nosso. O pano do vestido estava manchado de algo escuro. E no lugar da boca havia uma linha vermelha costurada. Marcelo tremia tanto que mal conseguia falar. Eu respirei fundo, peguei a faca e fui até a boneca. Assim que toquei nela, o chão tremeu e um vento forte, gelado, soprou do nada, quase me derrubando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. De dentro do mato, começaram a surgir sussurros, vozes que diziam nossos nomes. Vai embora, não toca."
Eu tremia, mas sabia que não podia parar. Cortei a corda que prendia a boneca no galho e, no mesmo instante, um grito agudo ecoou, como se alguém tivesse sido esfaqueado. O grito não vinha de lugar nenhum. Vinha de todo lado. O ar ficou mais pesado e a luz do dia parecia sumir, ficando tudo mais escuro. Corremos para o centro do terreno, onde acendemos as velas como Dona Lourdes ensinou. Colocamos a boneca no chão, fizemos um círculo de sal em volta e começamos a queimar. O fogo demorava para pegar, como se o pano estivesse encharcado de alguma coisa estranha. Mas quando finalmente começou a queimar, o grito ficou mais alto e o vento quase apagava as chamas. A cada pedaço da boneca que pegava fogo, algo parecia se contorcer no meio da fumaça. Vultos apareciam e desapareciam, sombras correndo de um lado para o outro. Era como se o próprio inferno tivesse se aberto naquele pedaço de terra. Quando só restavam cinzas, fizemos o que Dona Lourdes mandou. Pegamos os restos, colocamos dentro de um pano branco e fomos direto para o cemitério antigo da cidade, aquele abandonado no alto do morro. Lá, encontramos um túmulo sem identificação, todo quebrado, e enterramos os restos ali. Enquanto jogávamos a última pá de terra, ouvimos de novo aquele urro. Mas dessa vez foi diferente. Não era de dor, parecia de raiva. E então, silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Voltamos para casa, exaustos, suados, tremendo. Chegando lá, Dona Lourdes já esperava na porta. Ela olhou para a gente, sorriu e disse: "Agora sim, agora tá feito." Nos deu um banho de descarrego, jogou ervas, rezou, fez defumação e, aos poucos, sentimos aquele peso no peito sumir. Marcelo, que mal conseguia ficar de pé, começou a melhorar. As olheiras sumiram, o rosto voltou a ter cor. E eu achei que aquilo era o fim, que finalmente tínhamos encerrado esse capítulo. Mas Dona Lourdes, com aquele olhar sério, deu um último aviso. Nem tudo que se quebra fica quebrado para sempre. Tem coisa que, se for mexida de novo, volta pior. Então nunca, nunca mais voltem naquele lugar. E sabe, até hoje eu respeito cada palavra dela. Porque, meu amigo, tem coisa nesse mundo que é melhor nunca, nunca mesmo, ser mexida. Achei que tudo tinha acabado, mas eu estava enganado. 3 dias depois, acordei no meio da madrugada com o telefone tocando. Era Marcelo de novo. Ele só disse: "Cara, tá acontecendo de novo." Fui até a casa dele o mais rápido que pude. Chegando lá, percebi que dessa vez era diferente. O clima estava pesado, mas não era como antes. Era um peso diferente, mais denso, mais sufocante. Marcelo estava pálido, sentado na varanda, tremendo. Ele contou que na noite anterior começou a ouvir passos no telhado, sussurros dentro da casa e que as lâmpadas começaram a queimar uma atrás da outra. Disse também que por volta das 3 da manhã ouviu uma batida forte na porta dos fundos. Quando foi olhar, não tinha ninguém, só pegadas. Pegadas de pés descalços, queimadas no chão. Decidimos ir até Dona Lourdes mais uma vez. Ela nos recebeu já com aquele olhar preocupado. Antes mesmo de falarmos qualquer coisa, ela disse: "Eu sabia que isso podia acontecer. Nem tudo que é quebrado se desfaz por completo. Às vezes fica uma sobra ruim." Ela explicou que, quando uma entidade é muito antiga e poderosa, mesmo destruindo o elo físico, como fizemos com a boneca, podem restar fragmentos, ecos daquela energia. E dependendo de quem mexe ou de quem passa por aquele lugar, esses fragmentos podem acordar de novo. Então, ela fez uma revelação que gelou meu sangue. Vocês não foram os primeiros a enfrentar isso, e provavelmente não serão os últimos. Ela contou que, há décadas, aquele terreno era usado para rituais pesados. Não era só uma boneca. Havia mais objetos, mais marcas, mais portais abertos. E que alguém recentemente tinha mexido lá de novo. Se alguém acendeu vela, fez trabalho ou mexeu naquele solo, abriu de novo uma porta que não deveria, disse ela. E infelizmente tínhamos quase certeza de quem poderia ser. Uns garotos da cidade que viviam postando vídeo na internet dizendo que iam em lugares assombrados. Provavelmente foram lá,
Zombaram, gravaram e acabaram acordando o que não deviam. Dona Lourdes preparou outro ritual. Dessa vez seria no próprio terreno, mas com um círculo de proteção muito mais forte. Precisaríamos passar uma madrugada inteira lá, mantendo as velas acesas, reforçando os selos e fazendo oferendas para fechar de vez aquele portal. Ela olhou para mim e para o Marcelo e disse: "Se vocês aceitarem, saibam que não tem volta. Isso pode custar muito mais do que coragem. Pode custar pedaços de vocês que nunca mais voltam a ser os mesmos." Ficamos em silêncio por alguns segundos, nos entreolhamos e, mesmo tremendo, dissemos: "Vamos." Porque naquela altura, sabíamos que, se não fôssemos nós, poderia ser pior para alguém que nem sabe o que está acontecendo. Naquela noite preparamos tudo: sal, velas, água benta, símbolos de proteção, rezas. E assim que o sol se pôs, seguimos de volta para o terreno, sem saber se dessa vez a gente ia voltar. Chegamos no terreno pouco antes da meia-noite. O lugar parecia mais escuro do que nunca, como se a própria noite evitasse aquele pedaço de terra. O vento soprava forte, trazendo um cheiro estranho, de coisa podre misturado com fumaça. Dona Lourdes começou a traçar o círculo de proteção. Usou sal, carvão, ervas e sangue de galinha preta, que, segundo ela, era essencial para manter a entidade afastada durante o ritual. No centro, colocamos as velas, uma cruz de madeira e uma tigela com água e cachaça. Ela avisou: "Quando eu começar a rezar, vocês não podem de jeito nenhum sair do círculo. Não importa o que vejam, ouçam ou sintam. Se saírem, é a vida de vocês que vai estar em jogo." Assim que ela acendeu as velas e começou a rezar, o vento simplesmente parou. E no mesmo instante, uma presença tomou conta do lugar. Sabe quando você sente que tem alguém atrás de você te olhando? Era essa sensação, mas multiplicada por 1000. As sombras começaram a se mover. Vultos apareciam e desapareciam nas bordas do círculo. Vozes surgiam do nada. Algumas choravam, outras riam, outras gritavam palavras em uma língua que eu nunca tinha ouvido. Dona Lourdes mantinha a concentração, entoando orações e palavras em latim, misturadas com cânticos que pareciam de alguma tradição muito, muito antiga. De repente, uma pedra foi arremessada na nossa direção, e depois outra. Depois galhos começaram a quebrar no mato, e passos pesados circulavam a gente. Marcelo tremia tanto que parecia que ia desmaiar. Eu segurava firme a cruz na mão, tentando não olhar para os vultos, mas de vez em quando não dava para evitar. Foi então que, do meio do mato, uma figura começou a se formar. Era alta, muito alta. Parecia feita de fumaça preta, com olhos vermelhos brilhando no escuro. Ela andava lentamente em nossa direção, mas quando chegava na borda do círculo, era como se batesse numa parede invisível. Ela rugia, urrava, tentava atravessar, mas não conseguia. Dona Lourdes gritou: "Segurem firme, não deixem a energia cair", e continuou o ritual. As velas tremiam, quase apagando, e o chão parecia vibrar, como se tivesse um terremoto acontecendo. De repente, uma das velas se apagou, e no mesmo instante, a criatura avançou, atravessando uma parte do círculo que ficou vulnerável. O vento soprou tão forte que quase nos jogou no chão. Mas Dona Lourdes reagiu rápido. Pegou um punhado de sal e jogou na direção da criatura, que recuou, gritando. Acendeu a vela de novo e reforçou o círculo. A coisa ficou do lado de fora, rodeando, urrando, mas sem conseguir mais entrar. O ritual durou horas. Pareciam dias. Quando finalmente ela colocou o último galho na fogueira do centro e entoou a prece final. Um clarão tomou conta do lugar. A criatura deu um grito tão forte que parecia que ia rasgar o céu e, de repente, explodiu em fumaça, desaparecendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O vento parou, as sombras sumiram, e pela primeira vez em muito tempo aquele lugar parecia vazio. Só vazio. Dona Lourdes respirou fundo, olhou para a gente e disse: "Agora sim, agora foi selado." Mas antes que pudéssemos comemorar, ela completou: "Mas isso não significa que acabou. Isso só significa que, por enquanto, está contido."
Olhei para o Marcelo, que mal conseguia falar, e percebi que, embora tivéssemos vencido aquela noite, algo dentro de nós nunca mais seria o mesmo. Quando saímos daquele terreno, o peso parecia ter aliviado um pouco, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não estava realmente terminado. Dona Lourdes também parecia preocupada, mais do que nas outras vezes. Ela nos levou de volta para a casa dela e, antes de qualquer coisa, começou outro ritual de limpeza. Defumação, rezas, banhos de ervas. Enquanto fazia, ela explicou: o que estava naquele terreno foi contido, mas a energia que vocês carregaram para cá precisa ser limpa. E foi aí que ela contou uma parte da história que nunca tinha revelado. Disse que aquele lugar já era amaldiçoado desde antes dela nascer. Segundo ela, muito tempo atrás, uma seita operava na região. Faziam rituais pesados, sacrifícios de animais e, segundo algumas lendas, até de pessoas. Disse que os antigos tentaram selar aquilo, mas alguém, muitos anos depois, quebrou o selo, provavelmente sem saber. E desde então, aquele pedaço de terra virou um ponto de atração para energias ruins, para quem pratica magia negra e coisas que nem dá para imaginar. Marcelo, pálido, perguntou se aquilo algum dia teria fim. Dona Lourdes respondeu apenas: enquanto houver quem mexa com o que não entende, isso nunca vai acabar. Passamos quase 3 dias na casa dela, sem sair. Era como se ela estivesse blindando a gente do que ainda tentava nos alcançar. E durante as noites era possível ouvir coisas lá fora. Passos, batidas na porta, sussurros, mas Dona Lourdes segurava firme. No terceiro dia, ela nos chamou na sala, acendeu as velas, colocou as mãos sobre nossas cabeças e disse: a partir de agora, vocês estão selados. Protejam-se e nunca mais voltem naquele lugar. Quando perguntei o que aconteceria se alguém no futuro quebrasse o selo de novo, ela respondeu sem hesitar: aí, o que tá lá vai sair. E não vai ser só aquele espírito, não, vai ser tudo. Tudo que ficou preso naquele pedaço de terra. E aí, não tem mais volta. Saímos de lá com o aviso martelando na cabeça. E posso dizer que, até hoje, cada vez que passo por perto daquela estrada, sinto um arrepio subir pela espinha. E rezo para que ninguém nunca mais tenha a ideia de mexer naquele terreno amaldiçoado. Mas, pelo que fiquei sabendo depois, nem todo mundo leva os avisos a sério, porque semanas depois começaram a surgir boatos de que luzes estranhas voltaram a ser vistas no terreno, de que animais estavam sumindo, de que vultos apareciam no meio da estrada. E aí, parceiro, é quando você percebe que nesse mundo tem coisa que simplesmente nunca vai ter fim. Os dias passaram, e mesmo longe daquele terreno, a sensação de que algo nos observava nunca foi embora. Marcelo, que já estava decidido a se mudar, fez as malas e sumiu da cidade. Disse que ia tentar esquecer, começar uma vida nova, bem longe dali. Eu, por outro lado, fiquei. Mas a cada vez que cruzava aquela estrada, principalmente à noite, era impossível não sentir aquele frio na espinha. Luzes que apareciam e desapareciam no mato, sombras que cruzavam a pista, e vez ou outra, aquela voz, sempre a mesma voz, sussurrando meu nome. Conversei novamente com Dona Lourdes. Ela, com aquele olhar cansado, disse: filho, essas coisas não acabam, elas adormecem, ficam quietas, esperando quem tenha a ousadia ou a ignorância de acordar. Ela contou que naquela região existem outros lugares como aquele, terrenos que carregam marcas do que foi feito há décadas, séculos até, locais onde se abriram portais, se firmaram pactos e se fizeram coisas que a gente nem imagina. E me avisou: você já está marcado, quem enxerga te vê, quem sente te percebe. Então, se quiser continuar andando por essas estradas, tem que andar protegido. E, acima de tudo, com respeito. Respeito ao que não se entende. Desde então, nunca mais viajei sem meus patuás. Nunca mais entrei num lugar desconhecido sem pedir licença. E, parceiro, vou te dizer uma coisa: nessas estradas do Brasil tem muito mais do que buraco e caminhão quebrado. Tem coisa que não é desse mundo. E se você der bobeira, leva carona que não pediu.
Lembro bem da última vez que passei por aquele trecho. Era uma madrugada silenciosa, sem movimento, só eu e o asfalto. De repente, vi uma mulher parada na beira da pista. Vestido branco, cabelo cobrindo o rosto, e um gesto, levantando o braço, pedindo carona. Acelerei. Não, parei. Mas pelo retrovisor juro por tudo que é mais sagrado. Ela não ficou para trás. Ela atravessou a estrada, sumiu no mato e segundos depois ouvi 3 batidas secas na lataria do caminhão. Como se alguém dissesse, eu sei que você me viu. Desde aquele dia nunca mais passei ali de noite. Nunca mais. Porque aprendi do jeito mais difícil que tem coisa que é melhor não ver. Tem coisa que é melhor não saber. E se algum dia, você que está ouvindo essa história, resolver cruzar o interior do Piauí e ver uma encruzilhada velha com uma mangueira seca no meio, passa direto. Não olha para trás, não buzina, não para. Porque se parar, pode acabar levando para casa algo que nem todos os banhos de sal do mundo vão conseguir tirar. Essa é minha história, parceiro. E se você acha que isso é só história de caminhoneiro, então espero, de coração, que nunca precise descobrir o contrário.